Vamos lá, pessoal, seguindo o barco. Agora, próximo ponto, 4.4, ocupação temporária. 4.4, ocupação temporária. O que é ocupação temporária, galera? Que instituto é esse? A gente precisa entender um pouquinho sobre esse instituto. Meus amigos, ocupação temporária é uma forma de intervenção do Estado na propriedade, em que o Estado vai utilizar transitoriamente imóveis privados, ou com fins de apoiar uma execução de uma obra pública, ou de um serviço público, ou algum outro fim especificado na lei. Vou repetir. Vamos voltar para cá. Ocupação temporária é uma forma de intervenção do Estado na propriedade, em que o Estado vai, de forma transitória, ocupar um imóvel pertencente à iniciativa privada, à terceira pessoa. E ele vai utilizar esse imóvel ou como base a um apoio de execução de uma obra pública, de um serviço ou algum outro fim especificado em lei. Entendam, não existe uma legislação específica sobre ocupação temporária. Não tem uma previsão de ocupação temporária. Assim como não tem uma legislação específica sobre servidão administrativa. Mas a ocupação temporária, ela é um instituto que está espalhado na legislação. Você tem ocupações temporárias, por exemplo, na utilização de terreno ao lado de uma área que vai ser desapropriada. Você tem ocupação temporária para exploração de minerais. Então você tem situações jurídicas em que o Estado pode ocupar transitoriamente um bem imóvel para um fim específico da lei. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente fala em ocupação temporária, a gente está falando em utilização de bens imóveis, especificamente de bens imóveis. E esses bens imóveis vão ser utilizados de forma transitória, enquanto durar aquela necessidade pública de utilização daquele bem. Enquanto estiver durando aquela necessidade, o Estado utiliza aquele bem imóvel, devolve depois de ser utilizado. Aí você se pergunta, professor, mas isso não é requisição administrativa? Só acabou de explicar agora ali na aula, requisição administrativa? Não, não é. Requisição administrativa nasce a partir de uma situação de urgência, de calamidade, em que o Estado pode utilizar bens imóveis, bens móveis, serviços. Você pode requisitar uma situação diante de uma situação, de um fato excepcional que está causando um iminente perigo. E ela serve tanto para bens imóveis, quanto para bens móveis, quanto para serviços. A ocupação temporária, não. Na ocupação temporária, eu utilizo transitoriamente, temporariamente, e não por uma razão de calamidade, não por uma razão de excepcionalidade, não por uma razão de caos ou de perigo público. Eu utilizo um bem imóvel, e só imóvel. Utilizo enquanto perdurar aquela minha necessidade. Terminada aquilo, eu restituo aquele bem imóvel. Então é uma espécie de assim, de uma forma bem leiga, não é isso, mas só para você entender, é um pegar emprestado, assim, meio sem pedir, sabe? Falar, estou ocupando, estou precisando, vou ocupar aqui por enquanto, temporariamente, terminei a situação, devolvo. Professor, quando é que isso acontece? Quais são as situações que acontecem? Vamos lá. Primeira situação comum de acontecer a ocupação temporária é justamente, o primeiro ponto, é ocupação vinculada, é ocupação temporária. Ocupação temporária vinculada
à desapropriação. Essa ocupação temporária, ela tem previsão, inclusive, específica na própria lei, o decreto-lei que fala sobre desapropriação. Você tem o decreto-lei 3365 de 41, e aí ele tem previsão lá no artigo 36, fala que é permitida a ocupação temporária, que será indenizada em ação própria, de terrenos não edificados vizinhos a obras necessárias à sua realização. O propriedade prestará caução quando for exigida. Então, vamos tentar dar um exemplo aqui. Vocês, eu vou colocar aqui um novo slide. Vamos tentar fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagine a seguinte situação. Vamos lá. Você tem uma estrada aqui. Vou colocar esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo simples de você entender. Você tem uma estrada. E aí o Estado resolve desapropriar essa porção da estrada aqui, ó. Essa lateral da estrada vai ser desapropriada. Por que ela vai ser desapropriada? Porque você vai duplicar a estrada. Esse pedaço aqui vai ser um pedaço que vai ser duplicado. Então você tem que trabalhar. Vai ter a duplicação, você vai ter que vir com maquinário, você vai ter que vir fazendo outra obra. E aí, o que o Estado vai fazer? Vai todo dia trazer os caminhõezinhos, trazer trator para cá, trabalhar e ir embora? Não. Aí ele vai observar, por exemplo, que aqui desse lado tem uma área que está vazia. Uma área da estrada, um pedaço de fazenda, um pedaço de terra. Tem propriedade particular. Ele não quer desapropriar isso aqui. A desapropriação está para cá. Mas ele vai utilizar esse terreno aqui para colocar estrutura de apoio, para colocar o maquinário, colocar o tratorzinho. Tratorzinho para trabalhar. Que negócio todo. Bom de desenho, né? Vê esse caboclo bom. Eu sou tão bom de desenho que eu sou aquele cara que desenha um cachorro e tem que colocar setinha. Isso é um cachorro. Tá? Maravilha. Ainda bem que eu fiz direito. Porque se fosse para fazer desenho eu tava lascado. Gosto de direito, gosto de música. Mas de desenho. Meus meninos acham que é bonitinho. Eles acham que eu desenho direitinho. Ontem meu filho tava comigo brincando de desenhar. Pai, vamos fazer a competição de desenho. Eu perdi a maioria. E ele tem 5 anos. Por isso você tira. Vamos voltar pra cá. Então você tá aqui, você bota o maquinário e você ocupa temporariamente esse terreno aqui, ó. Terminar essa ocupação só houver algum dano dentro. Geralmente nesses casos é o que acontece. Então o que acontece, pessoal? Essa aqui é a primeira espécie de ocupação temporária, que é a ocupação temporária vinculada à desapropriação. Essa tem previsão específica. Além dessa ocupação temporária, dessa primeira espécie de ocupação temporária vinculada à desapropriação, nós temos uma segunda espécie. Como é que eu coloquei aqui? Eu coloquei letra A, coloquei letra A. Então você tem aqui letra B. Letra B. Ocupação temporária. Ocupação temporária para outros fins de interesse público. Professor, me dá um exemplo. Como assim outros fins? Presta atenção. O que acontece é o seguinte: existe uma ocupação temporária específica que está prevista na lei, que é a Decreto-Lei 3365, que fala que é possível a ocupação temporária de terrenos contíguos a áreas públicas, a áreas desapropriadas para a realização de obras. Essa já está prevista. Só que existem espalhadas na legislação outras situações que permitem uma ocupação temporária de terrenos, de áreas particulares. Eu vou dar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, 2 exemplos que a própria legislação espalhada permite. 2 exemplos. Primeiro exemplo é nas eleições. É muito comum nas eleições a utilização de uma escola privada, de uma área privada, para você instalar como zona eleitoral, para você estabelecer uma base de trabalho de justiça eleitoral. Você ocupa temporariamente aquilo, terminou, você restitui. Um outro exemplo é a possibilidade que o Estado tem de fazer uma ocupação temporária para a realização de
de pesquisas. Minerais. Pesquisas de lavras. Por exemplo, para pesquisar a existência de pedras preciosas, minerais numa área, ou para questões arqueológicas. Pesquisar se algum lugar tem um sítio arqueológico, se não tem um sítio arqueológico. E ele faz essa pesquisa, ocupa temporariamente aquele pedaço, para verificar se aquilo lá tem uma fonte mineral, se tem uma área de um sítio arqueológico. Então, quando acontece isso, você ocupa temporariamente aquele imóvel, faz aquela pesquisa, observa aquilo, e a partir daí o Estado vai até tomar as decisões. Por exemplo, ele verifica que há realmente uma área de sítio arqueológico, resolve que ele fazer uma posterior desapropriação. Ele pode muito bem fazer uma ocupação temporária daquele terreno. Tudo jóia? Então essa é a possibilidade. As espécies de ocupações temporárias que a gente pode destacar. Qual que é o caráter que atinge da propriedade? Exclusivo? Absoluto? Perpétuo? O que vocês acham? O cara continua dono, continua usando, só que ele não usa mais sozinho, né? Alguém vai lá, usa temporariamente e depois devolve. Então ele atinge o caráter exclusivo. Atinge o caráter exclusivo. E a questão da indenização. Indenização, meus amigos, aquela regra que eu já falei para vocês. Para que haja indenização deve haver dano. Agora, no caso da ocupação temporária para fim de desapropriação, a própria lei já prevê que, em regra, essa desapropriação, essa ocupação vai ser indenizada. Porque ela vai demorar um certo tempo, você vai utilizar aquele terreno, de uma certa forma vai ser uma espécie de aluguel forçado, você vai limitar a utilização do proprietário. Então a própria lei já prevê, naqueles casos específicos, que ela, a princípio, ela será indenizada durante o processo da desapropriação. Em regra, a desapropriação será, nos casos de ocupação temporária, em terrenos não edificados ao lado de obras públicas, ao lado de questões onde foram desapropriadas para ser realizadas obras públicas, em regra, são indenizadas. E nos demais casos, em regra, eu tenho que fazer prova do dano. Por exemplo, eleição municipal. Estou fazendo eleição municipal, nós estamos em ano de eleição municipal. Se Deus quiser, vamos ter a eleição municipal ainda esse ano, tomara. Se atrasa um pouquinho, mas tomara que tenha. Faça a eleição municipal e aí você ocupa lá um prédio privado, uma escola privada. A princípio você ocupou, não causou nenhum prejuízo, devolve, não tem problema nenhum. Mas a eleição de vez em quando dá um quebra-pau, o povo se estressa, acontece um problema na zona eleitoral lá, e a zona eleitoral literalmente vira uma zona eleitoral. Acontece um problema lá e causa um prejuízo. Aí o Estado, nessas situações, vai indenizar. Tudo jóia? Tranquilo? Então, ocupações temporárias, essa é a previsão. Observação. Vamos fazer um OBS aqui muito interessante. Um OBS. Vamos aqui acrescentar uma observação. Um OBS. Quando você vai lá na Constituição, quando você abre a Constituição, lá no artigo 136, deixa eu passar aqui para o nosso quadrinho. O artigo 136, que fala sobre estado de defesa, ela fala lá em uma situação, usa essa expressão que o Estado poderá ocupar temporariamente durante o estado de defesa imóveis. O artigo 136 da Constituição Federal usa o termo ocupação temporária, ocupar temporariamente. Só que esse termo aqui, quando ele fala uso temporário de bens e serviços públicos em hipótese de calamidade pública, que é o que fala na situação do decreto que vai declarar estado de defesa, estado de sítio, ele fala que os decretos podem estabelecer inclusive o uso temporário de bens e serviços em hipótese de calamidade pública. Essa expressão uso temporário, ela não pode ser traduzida, embora o nome seja uso temporário,
ela não pode ser traduzida como sinônimo de ocupação temporária. A expressão uso temporário aqui significa dizer nada mais que vai utilizar temporariamente, provisoriamente. Isso pode gerar para a gente uma atecnia, uma impressão que a Constituição, no artigo 136, quando previu o estado de defesa e regulou lá os limites do decreto, e ele fala a possibilidade de utilização temporária, dá essa impressão de que que esse termo uso temporário ali, ocupação, porque o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 36, ele fala exatamente isso, ó. Ocupação e uso temporário de bens e serviços. Não leiam essa expressão ocupação e uso temporário como sinônimo de ocupação temporária. Não façam isso. Vocês vão estar cometendo um erro. Por quê? Porque isso aqui nada mais é, essa do artigo 136, uma situação em que, diante de uma situação de urgência, de calamidade, o Estado vai utilizar algo que pertence a outra pessoa durante um determinado tempo e depois vai restituir. Qual que é o nome do instituto em que o Estado, em uma situação de calamidade temporária, que vai durar um certo tempo, vai lá e utiliza de algo que não lhe pertence, não só de bens imóveis, mas também de serviços, de outros bens, e depois restituir? Isso é requisição. Na verdade, o que o artigo 136 fala não é ocupação temporária, é uma espécie de requisição. É uma espécie de requisição. Então, cuidado, porque às vezes cai numa prova lá que essa expressão, considera-se exemplo de ocupação temporária a regra prevista no artigo 136 da Constituição, na qual o Estado poderá ocupar e utilizar temporariamente bens e serviços durante situação de calamidade pública. Isso é falso. Isso não é um exemplo de intervenção do Estado na propriedade da ocupação temporária. Isso é um exemplo de requisição, tá bom? Porque a razão para ele existir, a razão que fez nascer essa utilização provisória daquele bem pertencente ao Estado, pertencente ao particular, não foi uma simples necessidade, não foi o fato de você estar contigo a uma obra pública ou uma outra necessidade pública. Foi uma situação de calamidade, uma situação excepcional que surgiu e fez com que o Estado pudesse ir lá e tomar aquilo temporariamente, usar do jeito que quiser e depois restituir. Isso é requisição. Tudo jóia? Então, cuidado só com essa observaçãozinha. Beleza? Então, sobre ocupação temporária, nós fechamos a conta, passamos a régua. Então, esse foi o 4.4, né? Só para confirmar aqui, 4.4, ocupação temporária. Agora vamos para o próximo, 4.5, tombamento. Beleza? Seguindo adiante. Até mais, pessoal.